Romanos capítulo 12, verso 6. Diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, diga diferentes dons, diversidade de dons, diversidade de manifestações. Ok. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ok. Vamos ler também 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo 2, 15. Quem achou, diga amém. Diz assim: procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Quem deve procurar? Nós. Procura apresentar-te a Deus. Quem é que deve procurar? Nós. Eu. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Ok? Quem tem que procurar somos nós. Para sermos aprovados a Deus, depende de nós. Não depende de Deus, depende de nós, da nossa parte. O versículo 19 diz o seguinte: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, oh glória, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Então, aqui está a dizer que existem vários tipos de vasos numa casa. Tem os que são para honra e os para desonra. Quando digo desonra, são aqueles que não são tão valorizados. São aqueles que não são para ocasiões especiais. São aqueles... Então, a Bíblia está a dizer que se você se purificar dessas coisas, se você se preparar, se você se apresentar a Deus aprovado, você vai ser separado do meio dos vasos de desonra, vai ser tirado de lá e vai virar vaso de honra. E aqui o vaso de honra é aquele que é preparado para o uso do Senhor, para toda boa obra. Amém? Muito forte isso. Posso ler mais um versículo aqui, meus amados irmãos? Ok. Vamos para, novamente, 1 Coríntios, capítulo 12. Vou procurar ser rápido para poder, então, ministrar para você. Verso 1. 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Tem gente que não tem conhecimento acerca dos dons espirituais. Nós tivemos, a minha voz está bem desgastada, porque nós tivemos um curso, uma escola intensiva profética,
que no sábado passamos o dia todo aqui. Tivemos 3 sessões. A primeira sessão da manhã, almoçamos, voltamos novamente, segunda sessão. E a terceira sessão foi culto. Agora imagina só, fomos dormir por volta de 2 a 3 horas da manhã. E voltamos novamente 9 horas da manhã para fazer mais uma sessão de intenso que foi hoje. Foi muito forte, fomos até mais ou menos às 13 qualquer coisa, quase 14 horas. Tem algum aluno da escola profética que participou aqui hoje? Foi forte ou não foi? Nós vimos pessoas que nunca revelaram nada, nunca profetizaram nada na vida deles. Por causa da instrução que eles receberam, começaram a profetizar a tal nível. Imagina, numa só escola, a pessoa começou a revelar o mês. Deus revelou a pessoa a primeira vez o mês, começou a revelar o problema e começou a revelar a solução. Foi muito forte. Tudo porque nós fomos instruídos, porque você precisa de ser instruído para você ser separado vaso para uso do Senhor. Você precisa de conhecimento. Então a Bíblia aqui está a dizer: acerca dos dons, não sejais ignorantes. Tem gente que, isso aqui não está a dizer que você é uma pessoa que não é inteligente, mas está a dizer que é uma pessoa que simplesmente não tem conhecimento acerca dos dons. Amém? Então levanta a sua mão e diga: Senhor Jesus, prepara-me para o uso do Senhor. Que eu seja um canal de Deus para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Levanta-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. Manifesta a tua glória. Abre os meus olhos para ver. Abre os meus ouvidos para ouvir. E o meu coração para crer. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro: Satanás vai ficar calado agora. Eu coloco todo o espírito debaixo da minha autoridade em Cristo Jesus. Declaro debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, obrigado. Se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios todo, é de uma extrema riqueza acerca dos dons espirituais. Então a Bíblia vai descrever, Paulo vai dizer assim para você: não ser ignorante quanto aos dons espirituais. Quer dizer que você precisa de muito conhecimento acerca dos dons espirituais. E lá em Timóteo, Paulo fala que você precisa ter responsabilidade para que você seja usado pelo Senhor. Você precisa se preparar, você precisa se apresentar a Deus preparado para o uso do Senhor. O que significa, tem gente que está a fazer a obra de Deus sem estar preparado. E por isso é que nós não vemos a evidência de Deus na sua vida, o uso do Senhor na sua vida. Não há evidência de que Deus está a trabalhar nesta pessoa. Mas, meus amados irmãos, Deus deseja que todos nós sejamos um vaso para a honra. Todos nós sejamos um vaso que vai ser preparado para o uso do Senhor, para toda boa obra. Deus quer te usar. Você não precisa ser pastor para Deus te usar. Você não precisa de ser profeta para Deus te usar. Você não precisa de ser evangelista. Não precisa de ser apóstolo para Deus te usar. Você só precisa de ser ovelhinha de Jesus. Isso aqui para mim é uma grande motivação. Se Deus diz na sua palavra que se eu apenas crer nele, farei as obras que ele fez e maiores, então toda limitação, toda qualificação, toda desqualificação que as pessoas colocam cai por terra. A única coisa que Deus está a pedir de mim é que eu me prepare. Ele quer me usar. Amém ou não amém? Então, como se preparar para Deus te usar? Pergunta isso para o seu irmão. Como se preparar para Deus me usar?
Como? A primeira coisa que você precisa, nós também falamos sobre isso na escola profética, precisamos da fonte. Diga comigo, fonte. Mais uma vez, fonte. Mais outra vez, fonte. E a fonte do poder, porque quando alguém é curado, não é simplesmente algo automático, tem que ter um poder envolvido. E esse poder que vai curar essa pessoa deve estar na tua vida. Deve estar na tua vida. Então a Bíblia fala assim, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas. Portanto, para ser testemunha de Jesus, para ser usado por Jesus, para falar de Jesus, nós precisamos de poder do alto. Nós precisamos de poder do alto. E o poder do alto é o Espírito Santo. Amém? Então nós temos uma tarefa. Qual é a tarefa? Todos os dias eu preciso me encher do Espírito Santo. Pastor, por favor, fecha a porta por causa do barulho. Deixa a porta pequena aberta. Obrigado. Você vai reparar que um profeta é muito chato. Eu sou chato. Por quê que eu sou chato? Porque eu sei o ambiente que o Espírito Santo opera. E existe ambiente que o Espírito Santo não opera. Nós precisamos preparar o ambiente para o Espírito Santo operar. Se houver muita confusão, muito barulho, se houver muita distração, o Espírito Santo não opera. É por isso que há pessoas que o diabo está a lhes roubar o milagre só com distração. Ficam no telemóvel, no celular, aí no meio do culto, o diabo vai te roubar o teu milagre. Fica a pensar nas outras coisas lá, que deixou problemas em casa, problema na família, problema na saúde, nas finanças. O diabo vem e te rouba o teu milagre. É necessário o teu foco absoluto para que você possa receber da parte de Deus. Amém? Então, precisamos de ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 17. Vamos para Efésios capítulo 5. Por isso não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, se nós queremos saber a vontade de Deus, quem gostaria de saber o seu chamado aqui? Quem gostaria de saber o que é que Deus quer na sua vida? Quem gostaria de saber? O que é que Deus quer de mim? Nunca fizeste essa pergunta? Por que que eu existo? Por que que eu nasci? Por quê? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Então, para você saber isso, a Bíblia está a dizer aqui, não é alguém que vai te dizer, não espera que alguém venha te profetizar para te dizer você é isso, você é assado, você é cozido. Não, a Bíblia está a dizer, você precisa ser cheio do Espírito Santo para poder compreender a vontade de Deus para a tua própria vida. Você precisa de ser cheio do Espírito Santo. Então, a nossa maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias, você vai reparar que se começar o dia sem buscar a presença de Deus, você vai contaminar todo o teu dia, vai frustrar todo o teu dia, vai haver problemas desnecessários, irritações desnecessárias, ofensas que vão te magoar de uma forma que não fariam se você estivesse cheio do Espírito Santo. Você vai perceber as armadilhas do diabo a terem vantagem sobre a tua vida, porque você não está cheio do Espírito Santo. Então a primeira coisa que se faz quando se acorda é dizer: Espírito Santo, encha-me da tua presença nesse dia. Amém ou não amém? Diga comigo, como se preparar para ser usado por Deus? Em primeiro lugar, encher-se do Espírito Santo. Ok. Segundo lugar, você precisa apartar-se do mal. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, diz a Bíblia.
Pessoas que são usadas por Deus, elas podem fazer qualquer coisa. Há coisas que nem é pecado em si mesmo, mas há coisas que roubam muito a tua atenção, o teu foco, o teu tempo de qualidade. E isso faz com que você não esteja preparado nem na frequência que Deus quer que você esteja. Então, você deve apartar-se do mal. Você deve apartar-se das más companhias. Você deve apartar-se das más obras. Amém. Deve apartar-se do pecado, da iniquidade. Porque a Bíblia diz que se houvera pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. O que significa, eu devo me apartar do mal para ser usado por Deus. Diga glória a Deus. Em terceiro lugar, você deve aumentar a tua fé. Diga para o seu irmão, aumentar a tua fé. Como é que está o nível da tua fé? Presta atenção a algo muito importante. Muitas das vezes, o que te falta não é oração, mas é fé. Tem gente que ora tanto, mas não acontece nada. A pessoa orou muito, mas não investiu na fé. A oração vai criar o ambiente, ou seja, vai trazer o poder de Deus. No entanto, para canalizar esse poder, para entrar em funcionamento, precisamos de fé. É aí que você percebe que as pessoas que tocavam em Jesus, muita gente tocava em Jesus em Marcos capítulo 5, a partir do verso 23. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, mas não acontecia nada. Mas no meio da multidão saiu uma mulher que ouviu falar da fama de Jesus. E quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Então, quando ela toca em Jesus, a fé canalizou, fez conexão direta, ligação direta, e o poder de Jesus saiu do corpo dele e entrou naquela mulher e ela foi curada. Olha só, por que o poder de Deus estava todo contido em Jesus? Por que aquele pessoal todo que apertava Jesus não recebia nada? Então não basta o poder de Deus estar presente, é preciso investir na tua fé. Diga ao seu irmão, tem que investir na sua fé. Como é que está o nível da tua fé? Para você compreender o que é fé, primeiro vamos falar sobre algumas coisas que vão te ajudar. Por exemplo, você está com uma enfermidade, ou o médico falou que você tem um problema, ou está com suspeita de alguma coisa, está com suspeita de câncer. Vamos ter que fazer um exame, vamos ter que fazer biópsia, vamos ter que fazer algumas coisas. Quando você recebe essa notícia, a próxima coisa que você vai fazer é começar a investigar pessoas com essa doença nas redes sociais. E lá vem a inteligência artificial também trazendo várias matérias acerca de pessoas que morreram com essa doença. E você começa a ficar com medo. E você ouve mais um testemunho mau e você fica novamente com medo. E começa a aumentar o medo, a preocupação em você, o pânico. Você começa a ficar com pânico. Isso acontece contigo? Tem gente que quando vai viajar, uma semana, 2 semanas antes, a pessoa começa a ter dor de barriga, a ter problemas, tem que usar medicamento. Por quê? Porque a pessoa começa a pensar naquilo que ainda nem está, ainda nem chegou. E começa a receber notícias de que caiu o avião. O que é que isso começa a transmitir para você? Você está a ouvir muitas notícias negativas. E essas notícias negativas começam a transmitir
um sentimento em você de medo. E a fé é contrária ao medo. Então você precisa entender. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz a palavra do Senhor que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que significa, para investir na minha fé, eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. No caso, por exemplo, se você ouviu que alguém ou o médico falou que você está com suspeita de câncer ou tem câncer, a próxima coisa que você deve fazer como cristão é ir na palavra de Deus, procurar o que Deus fala sobre cura. Leia todos os versículos que falam sobre cura. Leia todas as promessas de Deus que falam sobre restauração da tua saúde. Você vai ler: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele enviou a sua palavra e me sarou. O Senhor é a minha cura. O Senhor, o meu médico. Você vai ler, vai meditar, vai gravar. Se for necessário, escreve esses versículos, faça um quadro, coloca no teu espelho. Todo dia que você acordar, leia isso. Vá procurar na igreja, ou pessoas que você conhece, pessoas que tiveram o mesmo problema que você e tiveram sucesso de ser curadas por Deus. Ouça o testemunho delas. Comece a enriquecer a tua fé. Sabe o que você está a fazer? Está a preparar-se para receber. É como a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e foi curada. É isso que ela fez. Como é que está o nível da tua fé? Quando você faz isso, Deus enriquece a tua fé. Nós não precisamos de muito poder quando existe muita fé. Aleluia. Diga ao seu irmão: não precisamos de muito poder quando existe muita fé. Porque a muita fé atrai o poder de Deus. Então invista na tua fé. O que é fé? Olha para o seu irmão e diga: o que é fé? Mais uma vez, o que é fé? Vamos ler o famoso versículo da fé, Hebreus capítulo 11. Achou? Diga amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Através do que eles alcançaram testemunho? Da fé. Através da fé. Como é que está na tua Bíblia? A fé é algumas traduções traz a convicção. Convicção das coisas que não se veem. Então, fé é convicção no que você não vê, mas espera. Você está extremamente convicto. E sabe que a mente, ela não sabe discernir o que é realidade e o que não é realidade. Quando você imagina uma coisa, a mente, ela tem como se fosse realidade. Não, ela não faz diferença. É por isso que quando você está a sonhar, parece que é real. Porque não existe diferença na mente, na forma de interpretação. E Jesus vai dizer assim em Mateus capítulo 5, verso 27, a partir do 25 ao 27, fala que: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. O que você imagina, o que você pensa é realidade. E a Bíblia diz: como o homem pensou, assim é. Então o que você pensa, a fé tem que afetar os teus pensamentos. Alô?
Será que alguém está a pegar aqui a visão ou não? Meu Deus do céu. Jesus amado. Qual é o primeiro ponto? Não entendi? Encher-se do Espírito Santo. Segundo ponto. Não entendi? Eu acho que tem uma parede aqui, não consigo vos ouvir. Apartar-se do mal. Ok. Terceiro. Não entendi? Os irmãos falam muito com incerteza. Meu Deus. Aumentar a fé. Agora nós vamos para o próximo ponto, que é a meditação. Está interligado com a fé. Meditação. Fala comigo, meditação. Mais uma vez, meditação. Mais outra vez, meditação. A Bíblia fala lá em Josué para você meditar no livro desta lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditação. Meditação. O que é meditação? Meditação não é apenas ler a Bíblia. É mais do que ler a Bíblia. Meditação é ler com a presença do Espírito Santo. E ainda mais, meditação é um passeio dentro das Escrituras. É se colocar dentro do versículo. É se ver lá. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra. Alguém abra para mim, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Alguém achou? Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra da majestade de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Existe uma vida escondida que você ainda não tem percepção. Ela está escondida em Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim que a glória de Deus é esconder as coisas. E a glória do Rei é buscar o conhecimento. Então, há coisas que Deus esconde para que você descubra buscando. Deus tem muita coisa para você, mas você precisa buscar. Você precisa buscar. Você precisa buscar. A meditação é um passeio na palavra de Deus. E existem formas práticas de você meditar. Não é só ler a Bíblia. Por exemplo, você pode meditar da seguinte forma. A Bíblia diz assim que Jesus chega na região de
Lázaro e Maria, que Jesus tinha o costume de entrar na casa deles e comer com eles. Lázaro era amigo de Jesus, comungava com Jesus. Você pode, por exemplo, chegar lá, entrar na visão, na tua imaginação, porque a Bíblia está a dizer para pensar nas coisas de cima. Então, na tua imaginação, você pode ver Jesus chegando. E a irmã de Lázaro, a correr, a chorar, se atira no chão, aos pés de Jesus. E ela disse: mestre, se tu estivesses aqui. Tenta visualizar a irmã de Lázaro a falar isso para Jesus, as lágrimas a caírem nas pernas. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. Tenta ver todo esse cenário. Imagina todo mundo lá chorar. E todo mundo começaram até a murmurar. Tinha gente lá que estava a murmurar. A Bíblia diz que Jesus chorou, porque Jesus amava humanamente também a Lázaro como amigo. Tinha um afeto por ele. Jesus chorou. Agora veja só, imagina Jesus a dizer assim: removam a pedra. Lázaro, vem para fora. Imagina esse cenário. Imagina a pedra rolar e Lázaro embrulhado, cheio de fitas brancas, com aquela roupa dos defuntos, a sair. Ele ainda estava amarrado com aquilo tudo, a sair, a andar. Quando ele sai, Jesus disse assim: desenrolam tudo isso, tiram tudo isso dele. Conseguiu imaginar? Olha só, talvez na tua meditação, na tua imaginação, no teu pensamento, você vai começar a ver mais coisas que normalmente você não vê só por ler. Você vai começar a compreender mais coisas, porque é aí que o Espírito Santo vai iluminar o teu entendimento, vai te dar luz pela palavra, e você vai ter acesso não somente à letra, mas vai começar a ter acesso ao rema de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, a letra para nada aproveita, mas o Espírito é que vivifica. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Aleluia. Então estou a meditar na palavra de Deus. Não é apenas uma leitura, agora se tornou um filme. Por que você gosta mais de filmes do que histórias contadas? Por que eles transformam livros em filmes? Porque existe mais poder na visualização do que na audição. Então, se você visualizar as Escrituras, você vai receber visões de Deus, vai receber revelação de Deus, vai receber luz de Deus. Não ouça apenas, visualiza. Meditar na palavra de Deus vai revolucionar a tua vida. Amém? Veja só, a Bíblia diz assim: Jesus morreu, foi sepultado. Ele disse que haveria de ressuscitar. Então, as mulheres, Maria vai lá no lugar onde ele estava, encontra a pedra rolada. E quando ela vê a pedra rolada, ela corre, foge. Ela só viu um sinal. Foi a correr e disse nos discípulos: encontrei a pedra rolada. Correu a contar tudo. 3 níveis de visão que você pode ter. Alô? Vou ler o versículo para você entender. Abra aí em Mateus.
João, vamos para João, capítulo 20, 20, verso 1. João 20, verso 1. Diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. O que ela viu? Ela teve um sinal, ela viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, fugiu, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro. Ela correu, nem entrou para ver o que tinha acontecido. Ela apenas viu um sinal da pedra removida. E ela já concluiu que tiraram o Senhor. E não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele abaixou-se, olhou para dentro. Então tem gente que vê e foge, tem gente que vê e olha para dentro. Ela teve mais revelação do que a Maria. Ele teve mais revelação do que a Maria. Então, temos o terceiro nível. Olha aqui. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Olha o terceiro nível. Tem os que vêm e correm, tem os que se ajoelham e observam lá dentro, mas não entram, e tem aqueles que entram. Deus quer te levar para o nível mais profundo. Deus quer te revelar o quadro todo. Então, se você só está a ouvir, só está a ler a palavra, você não tem o quadro todo. Você precisa ver o quadro todo. Você precisa da luz do Espírito Santo. Amém? É muito importante. E por último, você precisa de um mentor para te instruir. Se você ler a Bíblia Sagrada, verá que todos os grandes homens de Deus, eles tiveram um mentor. Falar de Samuel, o grande profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, e ungiu o rei Davi também. Grande profeta de Deus. A Bíblia nos diz que quando ele nasceu, ele foi até o sacerdote. Ele foi educado na igreja, aos pés do sacerdote, e a voz de Deus veio até ele. Ele chamou Samuel, e ele foi a correr até Eli e disse: eis-me aqui. Eli disse: eu não te chamei, vai dormir, vai deitar. Ele foi, novamente ouviu a voz: Samuel. Ele estava a ouvir a voz de Deus, mas ele não estava a perceber a voz de Deus. Ele não sabia que era Deus. Eu posso te garantir que aqui nessa sala tem muita gente que já ouviu a voz de Deus, mas não percebeu que era Deus chamando por ele. Mas se você tiver um mentor, Eli, quando percebeu que aquilo não era comum, não era natural, ele disse assim: se você ouvir novamente, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Instrução de um mentor. Então, a partir desse momento, ele só ouvia a chamar o seu nome. Depois que ele disse: eis-me aqui, toda a revelação do que Deus queria fazer chegou. Existem sinais que, se você ignorar, não vai receber todo o recado de Deus. Deus está tentando te atrair, mas você está a ignorar, está a fugir dos sinais. Olha só, Moisés viu uma sarça ardente queimando, mas que não era consumida. Era um sinal, não era mensagem. Deus estava a tentar atrair Moisés até lá para falar com ele. E ele viu aquela visão, não correu, ele foi até lá. E quando chegou lá, Deus disse assim: tira as tuas sandálias, porque é terra santa o lugar que tu estás. E toda a revelação de Deus para Moisés chegou.
Deus está tentando atrair a tua atenção, colocando alguns sinais, e você tem ignorado esses sinais. É tempo de você observar mais. É tempo de você entrar lá dentro. É tempo de você se aprofundar mais em Deus, se aprofundar mais na palavra, na oração, no enchimento do Espírito, livrar-se das distrações e deixar Deus usar você. Então precisamos de um mentor. Veja só, até o próprio Moisés precisou do seu sogro para lhe mentorear, senão ele haveria de morrer pelo ministério. Ele precisou de alguém para lhe ajudar, para lhe mentorear, para repartir o seu espírito. Ok? É por isso que nós temos Igreja Verbo Vivo aqui, porque eu não posso estar aqui todo o tempo, mas posso repartir o meu espírito com quem Deus colocou para me auxiliar. Amém ou não amém? E a mesma graça vai fluir na casa, como se nós estivéssemos presentes, mas não estamos presentes, só estamos presentes em fé e em espírito. Os irmãos estão a entender? Josué parou o sol, mas para ele parar o sol, ele precisou de um mentor como Moisés. Josué precisou de Moisés. Eliseu precisou de Elias. Os irmãos estão a entender? Quem seria Eliseu se não fosse Elias? Quem seria Eliseu se não fosse Elias? Quem seria Josué se não fosse Moisés? Quem seria Samuel se não fosse Eli? E os discípulos de Jesus a mesma coisa. Você vê Paulo precisou de Barnabé, precisou de Ananias, precisou de Pedro, passou 14 dias com Pedro, ouvindo Pedro também. Então vemos também os apóstolos precisando de Jesus para lhes instruir por 3 anos, a instruir eles. E ele era chamado de mestre e eles eram chamados de discípulos. Você precisa de um mentor. Um mentor é alguém com alto nível de profundidade na área de atuação do seu chamado. Então quando você encontra alguém que te inspira, alguém que o teu coração arde, alguém que você desejaria também ser como essa pessoa, desejaria ser usado, esse é o mentor que você achou. Porque sempre que Deus quer te usar, vai colocar uma fotografia profética diante dos teus olhos. Já é uma prova de que Deus quer te usar nessa área. Ele vai colocar pessoas que operam na área que você foi chamado para operar, só para te inspirar, só para te fazer desejar isso mais. Não é coincidência você estar aqui, não é uma sorte, um por acaso você estar aqui. Hoje você veio aqui porque Deus quer te usar, porque há uma graça conectada contigo aqui neste lugar. E eu declaro a mão de Deus sobre a tua vida no nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.